Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Convido a igreja a abrir sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos falar nessa noite sobre 3 atitudes de Samar que devemos copiar. Amém? 3 atitudes de Samar que devemos copiar. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 11 e o 12. Diz assim, irmãos. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 11 ao 12, que diz: Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Repita comigo bem alto. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Pai amado e querido, nós louvamos por essa noite, estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua casa, para aprendermos a Sua palavra, para ouvir os Seus ricos conselhos, e com isso, Deus, colocar em prática para termos uma maior comunhão com o Senhor e andarmos na verdade. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa, Senhor amado, toda a igreja, todo o Teu povo, pois nós te oramos assim no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele fala de um episódio que acontecera, glória a Deus, lá em Lei. E lá nesse lugar tinha um campo, uma área de terra que tinha uma plantação de lentilha, e essa plantação de lentilha, irmãos, pertencia ao rei Davi. Não era de Samar essa plantação de lentilha, mas era do rei Davi. E ele era um dos valentes de Davi. Davi, ele tinha alguns guerreiros valentes que se destacavam no meio dos seus exércitos. Naquela época, Davi, ele tinha um exército aproximado de 1.300.000 soldados, irmãos. Era muita gente, muitos soldados, um exército gigantesco que foi treinado por Davi e preparado por Davi. Muitos desses soldados
foram aqueles homens que se uniram a Davi no período da perseguição de Saul, lá na caverna de Adulão, aonde diz o texto que 400 homens que eram desprezados, rejeitados, endividados, amargurados, se juntaram a Davi, e Davi formou esses homens, um pequeno exército de 400 homens. Davi treinou esses homens, Davi ensinou a eles toda a arte da guerra que Deus ia lhe concedendo através da sua inteligência e também da sua experiência. E esses homens mais tarde vieram se tornar os valentes de Davi, homens que se destacaram na história. E no meio de todos, se você ler do versículo 9 ao 10, versículo, aliás, 8, 9, 10, né? Você vai ver ali que fala sobre alguns valentes de Davi. E esse Samá, ele está no meio. Ele era um homem que se destacava pela sua bravura, não é? Pela sua valentia. Por isso o nome, os valentes de Davi. E a palavra do Senhor mostra que esses homens, eles eram homens para tudo, para qualquer situação, irmãos. Diz o texto bíblico que Davi, uma certa vez, ele estava numa região e desejou beber água de uma fonte que tinha lá em Belém. E para ele chegar neste lugar, tinha que passar pelo meio do arraial dos filisteus. Esses valentes de Davi, irmãos, foram buscar água, passaram no meio do arraial, espada para lá e para cá, e eles passaram, foram na fonte, tiraram água, voltaram e deram ao rei Davi, porque eles tinham coragem, eles não se intimidavam com qualquer coisa, eles não ficavam acuados por qualquer coisa, não. Eles eram homens de enfrentar qualquer situação, irmãos. E assim tem que ser o exército do Deus vivo. Você faz parte desse exército do Deus vivo? Se faz, diga amém. Amém. Então você tem que ser valente. Você tem que ser valente. Não é qualquer coisa que vem lhe intimidar ou que vem roubar a sua confiança em Deus. Não, você tem que ser valente. E nós vamos ver aqui 3 atitudes de Samá que nós devemos copiar, irmãos. A primeira atitude que nós observamos aqui é que Samá, ele tomou posição. Ou seja, enquanto todo o exército, não é, fugia de diante dos filisteus, Samá se posicionou no meio daquele campo de lentilha. Ele não ficou com medo, ele não ficou, meus amados, querendo se esconder, mas o texto diz que ele tomou uma posição, ele ficou no meio do campo de lentilha, no meio daquela situação. E muitas vezes, amados, nós, diante da situação que a gente está vivendo, queremos nos esconder, fugir, parar, desistir, retroceder, não é? Se aquele homem tivesse feito isso, nós não tínhamos hoje uma mensagem para pregar sobre esse assunto, irmãos. Amém.
Mas por que nós temos hoje uma palavra que selecionamos aqui três atitudes de Samar? Porque ele era um homem de posição. Diga comigo, ele era um homem de posição. Glória a Deus. E diz o texto que ele ficou no meio daquela plantação. E lá vem os inimigos, e ele com a sua espada, e começou guerreando, e a Bíblia diz que ele sozinho, irmãos, ele não estava acompanhado por ninguém. Diz o texto que ele estava só. Diz o texto que ele se posicionou no meio daquele campo, e ele sozinho, com essa tomada de posição, ele derrotou os inimigos. Aí você diz assim: ah, pastor, está muito fabulado, né? Como é que o homem sozinho consegue derrotar um exército? Quando você lê o texto bíblico, você encontra no final do versículo 12, que diz: e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Mas por que Deus concedeu uma grande vitória? Porque ele não se intimidou com aquela situação, ele não desistiu daquela situação, irmãos. Quando eu e você desiste de enfrentar a batalha, quando eu e você desiste de querer perseverar, Deus não nos dá a vitória. A vitória só vem quando eu e você decide tomar uma posição e dizer: eu vou enfrentar, eu vou guerrear e eu vou vencer. Glória a Deus. Estar no centro é o melhor lugar que o cristão crente ele deve estar, irmãos. Você não deve estar pelas beiradas, você não deve estar por detrás de alguma coisa, não. Escolha sempre estar no centro. No centro de quê? Da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, porque aí você será instruído por Deus, você será dirigido por Deus, você será iluminado por Deus, e Deus te concederá uma grande vitória, assim como Ele deu a Samar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação. Glória a Deus. Elias cobrou do povo de Israel uma tomada de posição. Ele chamou a atenção. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, verso 21. O povo não tomou atitude, não tomou posição. Não tem aquelas pessoas que ficam em cima do muro, não é? Está em cima do muro. Você já parou para pensar que aquelas pessoas que estão em cima do muro às vezes vivem uma vida confortável? Você já observou isso? Mas rapaz, eu estou na igreja, estou ralando, é oração, é jejum, é Bíblia, estou lá servindo ao Senhor, passo por cada situação, eu vejo fulano, nem é carne nem é peixe,
está vivendo uma vida tão boa, ou seja, está em cima do muro. Mas sabe por que, meu amado, ele está confortável? Porque quem é o dono do muro é o diabo. Então ele sabe que se o cara pular ou para um lado ou para o outro, ele vai pular para a presença de Deus. Então ele, não, deixa o cara aí em cima do muro. Tá bom demais. Não vou mexer com ele não. Vamos deixar ele à vontade. Facilitar umas coisinhas aqui e outra ali para ele se sentir, né? E a gente deixa ele em cima do muro. Por quê? Porque quem está em cima do muro e não toma uma posição, não pode ver a glória de Deus, irmãos. Não foi o que Jesus disse a Nicodemos? Se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então veja, e o diabo, ele não está nem aí, o muro é dele, pode ficar em cima do muro. Ele não reclama, ele não acha ruim, muito pelo contrário, ele ajuda, não é? Para que a pessoa permaneça na indecisão, não é verdade? E qual é a tradicional frase do indeciso? Ainda não estou preparado, não é? Você vai, conversa, prega, chama, ensina, aconselha, fulano, e aí? Quer vir para Jesus? Não, ainda não estou preparado. Ou seja, o muro está confortável. Amém? Glória a Deus. Josué, quando vê o povo, irmãos, dividido, ele chama-os à tomada de posição. Depois que houve todas aquelas batalhas, Josué junto com o povo derrotou todos aqueles reis, entraram na terra prometida, cada um estava lá com o seu ranchinho, plantando a sua lavoura, criando os seus animais, vivendo aquela vida boa. Começaram a esquecer de Deus. Começaram a esquecer de Deus. Josué viu, chamou a atenção e diz para eles: vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Se é os deuses dos seus antepassados ou os deuses das terras às quais vocês estão morando. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Josué 24:15. Isso é tomar posição. Meu amado, tomar posição é saber o que você quer na sua vida. Ninguém pode tomar posição por você, ninguém pode escolher por você, ninguém pode opinar por você. Quem tem que tomar a posição é você. Amém? Agora, na hora que você tomar posição, a última frase do versículo 12 acontece na sua vida: e o Senhor lhe concederá uma grande vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Qual é a segunda atitude de Samar que nós devemos copiar, meus amados irmãos? É não desanimar. Ele não desanimou. Ele viu o povo fugindo, ele viu o exército fugindo, ele viu os filisteus se aproximando, mas ele não desanimou. Irmãos, nós devemos nos motivar quando vermos a situação se complicando. Por quê? Porque a certeza da vitória se torna maior
quando você vê o nó dado com mais força. Quando você vê as coisas se complicando, quando você vê as coisas fugindo de controle, quando você vê as situações ficando muito embaraçosas, de você chegar ao ponto de dizer assim: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que clamar, aí é onde Deus chega e lhe dá vitória. Glória a Deus. Aleluia. É aquele momento onde você olha e vê que está tudo difícil, mas aí você não se desanima, você permanece orando, você permanece jejuando, você permanece vindo para a igreja, você permanece trabalhando para o Senhor. Está difícil a situação, mas você não desanima, porque tem aquelas pessoas que estão na igreja, dando glória a Deus e aleluia, que é capaz de voar o teto, enquanto tudo está bem, porque na hora que o inimigo bota o dedo na sopa e azeda o caldo, o camarada já quer parar, desistir, não quer vir mais para a igreja, não quer orar mais, e passa a ser o coitadinho da história. Não pense este tal que terá a vitória de Deus agindo dessa maneira. Não tem, irmãos. Quer vitória? Vai à luta. Já canta o pastor Armando Filho, vai à luta, não é? Já cantava, agora partiu para a glória, né? Está com o Pai. O cantor Lázaro vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não desanima. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que é que eu estou passando. Eu não preciso saber, irmãos, porque eu não vou dar jeito. Quem dá jeito é Deus. Conta para Deus. Tem um corinho antigo que diz assim: conta para Jesus aonde é a tua dor. Não é? A irmã Maria sabe? Já ouviu esse corinho? Conta para Jesus aonde é a tua dor. Não é? Conta para Jesus. Ele é o único que pode resolver a tua situação. Mas se ele olha, vê você de cabeça baixa, desanimado, frio na fé, abatido pelos problemas e churumingando, achando que você é o coitadinho da vez, ele vai olhar para você e vai dizer: enquanto ele não aprender que os meus guerreiros, os meus valentes, são aqueles que não saem da posição e nem se desanima, vai ficar aí churumingando. Quando ele entender que eu sou Deus que dá vitória em meio às tribulações e os vendavais, aí eu abençoo. Amém? É dessa maneira, meus irmãos, porque o que a gente mais vê hoje é chororô, não é? Ah, o crente não quer vir mais para a igreja, a gente vai lá, faz uma visita. O que é que está acontecendo? Não, porque a situação está ruim, o negócio apertou, eu comi ovo hoje no almoço e não sei se eu vou comer de novo na janta. Ô, meu irmão, dê graças a Deus que você já almoçou. Isso é o motivo de você estar dando pipoco, que tem gente que não comeu ainda, não é? Então, quando a gente vai observar, aí a gente vê que tem muitas pessoas, irmãos, que se fazem de coitados, achando que Deus é menino, que se engana com papa de caranguejo. Não, Deus não é assim. Quando você vem com os seus sentimentos, Deus está sondando o teu coração. Oh, glória! Amém? Amém? Diante do ataque
Além de tomar posição, é necessário não desanimar, não desista de lutar, mesmo que aparentemente você esteja sozinho, porque Cristo nunca te abandona. Nunca te abandona, irmãos. Está com você na batalha, está com você na peleja, está com você para te dar vitória. A cruz é pesada, Ele manda um sirineu te ajudar. Amém? Mas não deixa você só. Mas tropeçou e caiu, Ele te levanta. A palavra diz: o justo cairá, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Amém? Então você deve permanecer, olha para o alvo. Sabe por que tem muito crente desanimando na fé? Porque está olhando para onde não é para olhar. Está olhando para onde não é para olhar. Quando você vai lá para Hebreus 12, a palavra do Senhor diz que nós devemos focar no nosso alvo. Quem é o seu alvo? Lá em Hebreus diz que tem que ser Jesus, autor e consumador da fé. Seu alvo está nele? Tá, então pronto, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele diz: você não será atingido. Amém? Se o seu alvo é Jesus, meu irmão, aleluia, pode se levantar o espírito do governador, você permanece no lugar. Glória a Deus, como disse Jó. Aliás, Jó não, Mardoqueu, que estava lá na porta do rei. Não sai, não foge. Glória a Deus. Tomar posição, não desanimar. Quando você olha para o problema, ele fica grande. Quando você foca demais a situação, ela se agiganta diante de você. Olha para Jesus. Teu problema pode estar do tamanho de um avião. O teu Deus tem um avião na mão. Ele te dá vitória. A tua vitória não vem das tuas forças. A tua vitória não vem da tua sabedoria. A tua vitória não vem da tua inteligência. A tua vitória vem de você tomar posição e não desanimar. Amém? Aí a tua vitória vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele se sentiu desanimado. Ele diz aqui, Timóteo 2, 4, 10 a 11. Paulo se sente desanimado e sozinho, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele se sentiu: cadê os meus amigos? Cadê as pessoas para estar aqui comigo? Tem pessoa que é assim, né? Só se sente bem se estiver cercado de gente. De que adianta você estar no meio de uma multidão que não pode fazer nada por você? Fica no meio do centro da vontade de Deus, meu irmão. Fica no meio. Deixa. Mas eu estou sozinho. Tá, não, você está com o Pai, você está com o Filho e você está com o Espírito Santo. Aleluia. Você tem maioria. Glória a Deus. Amém? Você tem maioria. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, veja uma coisa interessante. Paulo, ele se sentiu sozinho porque os seus amigos foram embora, só ficou Lucas. Mas no no capítulo 4 de Filipenses, Paulo escreve de dentro de uma prisão romana para demonstrar
demonstrar uma verdadeira alegria que vai além do padrão lógico ou natural, mas uma alegria real em Cristo. Ele aprende que mesmo em meio ao cárcere devemos ter otimismo, alegria e confiança no Senhor. Está preso, está condenado, mas ele está dizendo ali: olha, eu tenho otimismo, eu creio que a qualquer momento o carcereiro pode chegar, abrir a porta e dizer: você está livre. Alegria, porque o meu Senhor está comigo aqui. Amém? Confiança. O salmista no Salmo 125 diz que é firme aqueles que confiam no Senhor. Eles não vacilam, eles não titubeam na fé, eles permanecem firmes. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 11 de Filipenses 4, Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você sabe, o lado bom da provação é ensinar você a ter um padrão de vida. O lado bom da provação é esse, é ensinar você a ter um padrão de vida. Ou seja, quando você está no bem bom, você relaxa até com o seu viver. Quando você menos espera, está endividado. Quando você menos espera, está passando por isso ou por aquilo. Mas quando você está na provação, você começa a se adequar à situação e começa a usufruir e viver em meio àquilo que você está passando. Paulo disse: eu aprendi a me conter com o que eu tenho. Amém? Isso é o lado bom da provação. É você não olhar e querer cobiçar as coisas. Ah, mas fulano tem uma casa tão grande. Ah, mas Beltrano tem isso. Ah, mas fulano, e eu não tenho. Ô, meu irmão, aprenda a se contentar com o que você tem. Porque quando você olha para alguém que tem alguma coisa, você esquece de olhar para aquele outro que não tem nada. Não é? Você olha para alguém que tem e esquece de olhar para o que não tem nada. Então, não te preocupes ou cobices o que alguém tenha mais do que você, porque sempre terá alguém que tem menos do que você. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, meu amado, aqui a gente vê que a terceira atitude de Samar foi: lutou até vencer. Não desistiu, não parou no meio do caminho, não chegou assim e disse: não, eu vou desistir, já estou cansado, já fiz demais, não é? Quanto mais eu me esforço, mais eu vejo o negócio se complicando, e joga a toalha. Você acha que Deus vai dar vitória a uma pessoa que faz isso, irmãos? Se Deus, Ele conta com você nessa batalha, Deus conta com você nessa peleja, Deus, Ele quer te dar vitória, mas Ele quer ver você empenhado, Ele quer ver você lá. Não, eu vou desistir, vou parar, vou recuar, Deus não vai te conceder a vitória, porque aqueles que desistem, que param, são justamente, amados, aqueles que
não tem qualificação para subir no pódio. Como é que eu vou dar o primeiro lugar, vou dar um troféu na mão de uma pessoa que desiste, que não se esforça, que não quer permanecer? Não. A vitória, ela só é gostosa quando ela é conquistada. Não é verdade? Quando você recebe uma vitória sem ter se esforçado, você não valoriza. Você não dá nem um culto de ação de graça. Você não dá nem um testemunho aqui no culto. Você não dá nem um testemunho. Porque você não sentiu o gostinho da vitória. Você só recebeu. Mas na hora em que você luta, se esforça, é madrugada de choro, é jejum, é círculo de oração, é isso, é aquilo, e você está ali naquela, né? Quando você recebe a vitória, meu irmão, em todo canto que você chega, você conta. Amém. Ah, está tendo um culto ali debaixo de uma árvore, você vai lá, pede a oportunidade e conta a vitória que Deus te deu, porque você sabe o preço que você pagou para estar agora dando aquele testemunho. Então aqueles que se desanimam, que desistem, que param, que jogam a toalha, não vai ter testemunho para contar, irmão. Você vai contar o quê? Você vai contar o quê? Se você parou, se você desistiu, se você jogou a toalha, se você disse eu não quero mais, você vai contar o quê? Nada. Mas a vitória são para aqueles que tomam posição. A vitória, glória a Deus, são para aqueles, meu amado, que não se desanimam. A vitória são para aqueles que perseveram até o final. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lá em Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da glória. Amém? Então, lute, persevere, permaneça firme, porque Deus vai te dar uma grande vitória. Diga amém.